Ok, meus amigos, estamos aqui de volta, mais uma questão sobre função, mais uma aula para relembrar essa lei de formação, tá certo? Essa ideia, o que seja função. Veja a resolução da questão de número 91. Diz assim, sobre a função, então eu tenho aqui a função, certo? Sobre a função, então eu tenho aqui a função, tá certo? A f de x, e tenho a função g de x. Assinale o que for incorreto. Então, ele está querendo o que estiver, lembre, o que estiver errado. Então, ele quer que eu assinale o que está errado. Ora, se nós olharmos a função f de x, a lei de formação da função f de x é dada pela expressão 2x mais 1 sobre x menos 1. A função g de x, a lei de formação é dada por 3x menos 5. Então, nós temos aqui a função f de x e temos a função g de x. Qual é a afirmativa da questão do item A? O item A, ele diz que o domínio da função f é x pertencente aos reais. A afirmativa dele é essa, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. Ora, o que é que você tem? Quando você olha para a função f de x, você tem um denominador. Lembre, qual a condição de existência do denominador? Tá certo? A condição de existência de uma fração que o seu denominador tem que ser diferente de zero. Então, essa é a condição para que o denominador de uma fração exista nos reais. Ele tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 1. Então, implica que o domínio da função f é x pertencente aos reais, tal que x diferente de 1. Então, meu amigo, o que é que ele estava dizendo? Que era maior do que 1. Então, essa está falsa. Então, essa é a incorreta. Então, não preciso mais nem me preocupar. Então, o gabarito. Item A é o gabarito da questão de número 91. Um pouquinho mais de paciência, veja. A função f assume valor estritamente positivo para x menor do que menos meio ou x maior do que 1. G de f de x, então com mais calma, tá certo? Com mais tranquilidade, você faça em casa para verificar que todas estão corretas. Então vamos agora. Pronto. Eu tenho aqui, meus amigos, a questão de número 92. Um gráfico lindo, um gráfico bem interessante. Ele diz a seguinte coisa sobre esse gráfico. Sobre o gráfico abaixo, que representa a função f de x definida nos reais, assinale o que for correto. Ele quer que eu assine o que estiver certo. Ora, se nós olharmos para esse gráfico, observem que você tem uma parte aqui, ó, só para lembrar, nessa parte aqui, a função ela é constante. Nesse intervalo. Nesse intervalo aqui, também a função ela é constante. E nesse intervalo, a função ela é crescente. Então, só para olhar para o gráfico, analisando o gráfico. Ela é constante para x menor do que zero, que aqui nós temos o zero. Então, para x menor do que zero, que não tem a igualdade. Observem que aqui está aberto. Então, x menor do que zero. Ela é crescente para 0, ó, fechado, e para 2, fechado. E ela também é constante para x maior do que 2. Vamos analisar item por item. Então, vamos lá. O item A,
o que que diz? A função é contínua. Não é verdade. Por que que não é verdade? Porque a gente sabe se a função é contínua quando você coloca a caneta em cima do gráfico e ela permanece sempre do gráfico. Ó, chega aqui, ela dá um pulo para cá, vem para cá. Então essa está incorreta, então é falsa. O item B. A função é crescente para x maior do que 2? Não. Para x maior do que 2 ela é constante. Para x maior do que 2, nesse intervalo, ela é constante. C. O domínio da função é dado por, tá certo? Os reais tirando o 2. Observem que o domínio da função representa o eixo do x. Então, o eixo do x representa o domínio da função. Observem que ele está falando que o domínio da função é dado pelos reais tirando o 2. Observe que tem a imagem do 2. Quem é a imagem do 2? É menos 3. Se por acaso não tivesse essa parte de baixo, se aqui tivesse aberto e aqui aberto, então eu tiraria o 2. Lembre, a imagem do 2 é menos 3, não é 3. Então essa está falsa. E quem é o domínio pacífico? O domínio dessa função trata dos reais. Porque eu tenho valores 0, que é o menos 5, valores negativos, que é 5, valores do 0 até o 2, eu tenho essa função, e do 2 para frente nós temos igual a 3. Então, D de dado. F de 2 é igual a menos 3. F de 2 igual a menos 3. Então, vamos repetir o que nós acabamos de ver. F de 2. Você tem que procurar no gráfico onde ele está fechado. Se você observar, no 2 ele está fechado aqui. Certo? No 2 ele está fechado aqui. E aqui aberto. Então, implica que o F de 2 é igual a menos 3. Então, esse item é verdadeiro. Ele diz que F de 2 é igual a menos 3. F de menos 5. Só vou reforçar porque é bem interessante. Ele diz F de menos 5. Isso aqui é 2. Vamos verificar se isso é verdade. Primeiro, veja na função quem é o F de menos 5. Menos 5. F de menos 5. Menos 5 estaria por aqui, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, como ela é constante, então eu já posso concluir que é igual a 5. Então, F de menos 5 é igual a 5. Agora vamos calcular o F de 5. X igual a 5. Vamos imaginar, esteja bem por aqui. Então, como você está observando que essa função, ela continua. Então, se eu pegar o 5, o valor, a imagem é igual a 3. Né? Se eu pegar 5, a imagem é igual a 3. F, certo? Então, nós temos o F de 2 igual a menos 3. E F de menos 5, menos 5 é igual a 5. F de menos 5, de acordo com o gráfico, é igual a 5. F de 5, se observar, é igual a 3. Então, isso aqui é igual a 3. Então, essa está o quê? Falsa. Então, na realidade, meus amigos, a verdadeira, né, o item verdadeiro é o item D de delícia. Então, veja aqui. Então, item correto, certo? D de delícia. Ele queria o item verdadeiro. Então, resposta, o item verdadeiro é o item D. Pronto. Nós temos aqui um outro gráfico para ser analisado. Bem interessante, olha aqui. Conhecendo-se parte do gráfico, só parte do gráfico, da função contínua, então ela é a função contínua.
f de R em R, conforme mostra a figura abaixo. E sabendo que o grafo de f é um segmento de reta, tá certo? Para x entre 1 e 3, podemos afirmar que a derivada da função f em x igual a 2 é. Então, é derivada de f em x igual a 2. Então, o que é isso? Vamos já explicar o que é isso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, podemos afirmar que a derivada da função nesse intervalo, ó, no intervalo de 1 a 3. Então, nesse intervalo de 1 a 3, então vamos lá. Essa função, ela trata de uma função de primeiro grau. Então, ela é do tipo f de x é igual a x mais b. A derivada, meu amigo, de uma função, ó, a derivada de ax é só a, e a derivada de b é zero. Então, a derivada de uma função de primeiro grau é uma constante. A derivada de um polinômio de primeiro grau é uma constante, que é o coeficiente, e a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada, ele quer saber quem é o a nessa função de primeiro grau, do tipo ax mais b. Ora, nós podemos pegar dois pontos. Então, vamos trabalhar para revisar mesmo. Aqui eu tenho 1 e 1, as coordenadas desse ponto, e as coordenadas desse é 3 e 9. Então, vamos encontrar a equação da reta e saber quem é esse rapazinho chamado de coeficiente angular. Daqui a pouco nós explicamos também de uma outra maneira como é que eu encontro essa derivada. Então, eu tenho que determinar a equação da reta que passa por dois pontos, 1 e 3 e 9. Então, como é de um primeiro grau, eu posso imaginar essa função do tipo ax mais b. Ax mais b. Então, f de 1 é igual a vezes 1 mais b. Tem que igualar a 1. F de 3 é igual a vezes x, que é 3, mais b. Tem que igualar a 9. Então, nós temos agora um sistema. A primeira equação fica a mais b igual a 1. A segunda equação, 3a mais b, certo? 3a mais b. Ó, quando x é 3, a função é 9, tá? 9. A mais b igual a 9. Como eu quero o valor do a, então eu vou eliminar a presença do b. Multiplico por menos 1. Menos a menos b é igual a menos 1. Repete, 3a mais b igual a 9. Soma membro a membro, então eu vou me livrar. 2a igual a 8. Então, conclusão, o nosso a é igual a 4. Então, a derivada não era igual a, então a é igual a 4. Então, resposta correta, o item é a igual a 4. Então, a resposta correta é o item E. Meu amigo, quando você olha para uma função do primeiro grau, é possível encontrar esse A de uma maneira super prática. Lembrando que o A é o coeficiente angular. Então, você poderia ter feito, olha aqui, ó. É só calcular a tangente do ângulo de inclinação. É só calcular o A, lembre, o A é a tangente desse ângulo alfa, do ângulo de inclinação. Tangente, cateto oposto, certo? Então, ó, cateto oposto, que é 8, isso aqui é 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Isso é igual a quem? Igual a 4. Então, você tem, lembre, são maneiras diferentes de encontrar o coeficiente angular de uma reta. Tá certo? Isso técnicas.
Tá certo? Vamos adquirindo passo a passo em cada questão. Vamos para a próxima? Questão de número 94. Diz assim: um grande vale é cortado por duas estradas retilíneas, E1 e E2, que se cruzam perpendicularmente. Elas se cruzam perpendicularmente. Então, isso formando um ângulo de 90 graus. Dividindo em 4 quadrantes. Duas aves que estão no mesmo quadrante têm a seguinte localização. A primeira dista 300 metros da estrada E1 e, é certo? E 100 metros da estrada E2, enquanto que a segunda se encontra a 600 metros de E1 e 500 metros de E2, a distância entre as duas árvores. Então, vamos imaginar, certo? Então, nós vamos imaginar aqui as duas estradas, certo? Então, nós vamos imaginar as duas estradas. Pronto. Aqui as duas estradas. Estradas boas. Essa daqui eu vou chamar estrada 1. E essa eu vou chamar estrada 2. Estrada 1, estrada 2. No enunciado da questão, ele diz o seguinte: duas árvores que estão no mesmo quadrante, elas estão aqui nesse quadrante, tem a seguinte localização. A primeira diz 300 metros da estrada E1. Então, 300 metros, tá certo? Da E1. E 100 metros da estrada E2. Então, 100 metros aqui. A estrada 2. Essa é a nossa primeira árvore. Então, a nossa primeira árvore está aqui. Pronto. Enquanto que a segunda encontra 600 metros de E1. Então, se encontra 600 metros de E1. Aqui, 600 metros, certo? De E1. E 500 metros de E2. Então, ela se encontra a 500 metros de E2. Aqui nós temos a segunda árvore. Então, a primeira está a 300 metros da estrada 1 e 100 metros da estrada 2. A segunda está a 600 metros da estrada 1 e 500 metros da estrada 2. Ele pede para determinar a distância entre as duas árvores. A distância entre as duas árvores, certo? Então, a distância entre as duas árvores é essa daqui, ó. Essa é a distância entre as duas árvores. Então, nós temos que encontrar essa distância aqui. A figura dá para a gente construir ou imaginar um triângulo retângulo aqui. Então, dá para imaginar, senhores, um triângulo retângulo aqui, ó. Dá para a gente imaginar um triângulo retângulo aqui. Se eu imagino o triângulo retângulo aqui, vamos tentar descobrir quais são os elementos desse triângulo. Nós estamos para determinar, na realidade, quem? A hipotenusa. Mas se nós observarmos, lembrando que essa altura aqui, ou essa distância todinha é 600, mas até aqui é 300. Então, aqui é 600 menos 300. Então, fica 300. Esse lado. Então, lembre, todo era 600, mas como daqui, ó, aqui já é 300, então fica faltando 300. Aqui, do mesmo caso, todinho é 500. Então, nós já temos 100 aqui, então aqui fica quanto? 400. Então, os lados do triângulo são 300, 400 e D. Ora,
por Pitágoras, nós sabemos que d ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A distância ao quadrado, a distância ao quadrado vai ser quem? 9.000 mais 16.000. Então a distância vai ser raiz quadrada de 25.000. Certo? Então a distância na realidade vai ser quem? 500. Então eu tenho aqui 300, não, aqui dá 300 ao quadrado é 90.000 mais, tá certo? Então deixa eu fazer só correçãozinha aqui, mais zero, tanto zero, então só correçãozinha aqui, eu posso escrever 9 vezes 100 ao quadrado, então seria 4. Aqui seria 16 vezes 100 ao quadrado, seria 10 à quarta. Então eu teria 25 vezes 10 à quarta. Pronto, aí facilita mais um pouco a aprendizagem. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então fica mais simples para entender. É 5, 10 à quarta dá 10 ao quadrado, que é 100. Então a distância é igual a 500. Pronto. Fica mais claro dessa maneira, para você entender o problema de zero. Então pronto, a distância entre as duas árvores é de 500 metros. Ah, parceiro, poderia ter ganho tempo. Poderia. É a história do 3, 4 e quem? E 5, aqui ó. 3, 300, 400, então isso aqui é 500. Você deixaria seus concorrentes vendo navios. Então, resposta, item D, 94, o item correto é o item D. Sistema cartesiano ortogonal. Pronto. Aqui nós temos uma questão de número 95. Também trabalhando no sistema XY. Diz assim, é um sistema de eixos cartesianos ortogonais, considere os pontos menos 2, menos 3, ponto B, 2 e 2. Se o ponto C divide o segmento AB na razão de 2 para 1, então x pertence a que quadrante? Vamos lembrar a história da razão de secção. Vamos lembrar da razão de secção. Não me interessa saber o que eu tenho. Então eu tenho um segmento, vou chamar um segmento de AB. Então eu tenho um segmento AB. Pronto. Então nós temos aqui um segmento AB. Eu quero um ponto P, qualquer lugar. Eu quero um ponto P, tá certo? Eu quero um ponto P que divide o segmento AB. Então, essa razão, ó, a razão de secção, eu posso dizer que AP está para o segmento AP, está para o segmento PB. Posso dizer que a razão, posso calcular qualquer razão, segmento, ó, AP está para o segmento AB. Lembre, a razão tanto faz no sistema X como no sistema Y, nós temos as mesmas relações. A razão é a mesma, tanto faz no sistema X, no sistema Y. Então, a razão, vamos pegar como referência esse aqui. Então, ó, a razão em relação a X, ó, estou indo de A para P, então é XP, lembre, ó, XP menos XA.
x final menos x inicial. Embaixo eu tenho xb, ó, menos xp. xb menos xp. A razão em relação a y, eu tenho, ó, yp menos yb, yp menos yb, p menos ya, que é ya, ó, yp menos ya, yb menos yp, yb menos yp. Pronto. Ok. Então veja aqui a minha questão. Eu vou do menos 2 a menos 3 até 2 e 2. Então vamos fazer aqui um segmentozinho. Então, segmento de reta. Para ver isso, ó. Aqui nós temos o ponto A, que é menos 2, certo? O ponto A, que é menos 2, menos 3. E temos aqui o ponto B, que é 2 e 2. 2 e 2. Ele diz que o ponto C divide na razão de 2 para 1. Então, implica que esse pedaço aqui é igual a esse, que é o C, e aqui é K. Então, ó. Então, aqui eu tenho as coordenadas de C, que é x e y. Então, vamos lá, filho. Então, a razão. Então, a razão é o segmento AC dividido pelo segmento CB. A razão em relação a x. Então, eu tenho, ó, de A para C. Então, é x menos menos 2. Então, fica x mais 2. Sobre, ó, lembre, x, agora eu quero de C para B. Então, é 2 menos x. Então, 2 menos x. A razão é de 2 para 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho x mais 2 é igual a 4 menos 2x. Passando para cá, 3x igual a 2. Então, x é igual a 2 terços. Então, já dá para desconfiar o valor de x. Agora, a razão em relação a y. Ó, é de A para C. Então, y menos menos 3. Y menos menos 3. Então, fica y mais 3. 2 menos y. Ó, de C para B, então é B menos C. Então é 2 menos Y. Então 2 menos Y. A razão é de 2 para 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Y mais 3 é igual a 4 menos 2Y. Então eu tenho 3Y igual a 1. Então meu Y é igual a 1 terço. Então meu Y é igual a 1 terço. Ora, o nosso amigo estava falando que quadrante. Então, as coordenadas, então nós encontramos, que coordenadas? Nós encontramos 2 terços e 1 terço. X positivo e Y positivo. Então, isso é primeiro quadrante. Então, o segmento está no primeiro quadrante. O item correto, A de alegria. Então, essa é a resposta da nossa questão. Lembre, razão de secção. Simplesmente divide um segmento pelo outro. Ok, meus amigos? Um abraço para todos.